Bem-vindos de volta. Antes de regressarmos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde estarão em destaque a paridade euro-dólar, os valores do preço do petróleo e também os índices S&P 500 e o Nasdaq. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi maioritariamente de vermelho e poderia ter sido bastante mais carregado não fosse as valorizações de sexta-feira. Podemos ver aqui que, no entanto, não foi igual para todos os nomes. Por exemplo, aqui na tecnologia, a Google e a Amazon tiveram um comportamento melhor do que a Microsoft e a Apple, portanto, entre a luta de gigantes. Podemos ver aqui alguma procura pelos setores que o Nuno referiu, nomeadamente consumo, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Philip Morris, por exemplo, tiveram aqui um comportamento bastante positivo a semana passada, ao passo que nem as energéticas escaparam ao vermelho nos últimos 5 dias. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui misto. No Brasil, a Petrobras positiva, Vale negativa, de resto, nada de muito extraordinário. Em relação aos setores e aos grandes mercados, podemos ver vermelho, maioritariamente vermelho. Aqui o ouro teve um decréscimo de valor a semana passada bastante significativo e podemos ver aqui que foi o setor que mais perdeu a semana passada. De resto, Estados Unidos e Europa estiveram negativos, sendo que os Estados Unidos estiveram ligeiramente mais negativos do que a Europa. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo euro-dólar. Fala-se muito na paridade entre as duas principais moedas mundiais. Podemos ver aqui nestas linhas que são as médias móveis. No final de abril foi testar aqui a média móvel dos 50 dias, que é importante, enquanto que já em maio não conseguiu ainda ir testar essa média, foi só apenas testar a média móvel dos 20 dias, portanto esteve mais fraco. No entanto, poderá haver aqui agora um rebound técnico, aqui com um duplo fundo, vamos ver se escapa para já a paridade ou não. Em relação ao Brent, este é o gráfico de barras diárias, podemos ver que o Brent tem respeitado aqui esta linha de tendência a laranja, que foi testar 5 de maio aqui nos 113, agora tem aqui também esta resistência às subidas. Portanto, aqui nos 115, 116 dólares é um ponto de resistência que pode servir para um novo recuo. Vamos ver. Em relação ao S&P 500, as linhas de tendência que já tenho vindo a mostrar aqui, será que vai conquistar esta linha de tendência que quebrou em baixa? Esta é uma questão muito importante. Se não conseguir conquistar hoje ou amanhã, isto irá provocar novos mínimos para breve. E podemos ver aqui no Nasdaq este gráfico que trouxe a semana passada, onde daria aqui um espaço para uma correção do índice tecnológico até aos 8.000 pontos, pelo menos. Poderíamos ver que a semana passada ele encontrou suporte aqui na linha verde, tocou e fugiu logo para cima, mas agora tem aqui resistência nos 12.570 pontos, que é a linha intermédia deste canal gigantesco. Portanto, este é um ponto que vai ser fundamental. Depois, caso consiga conquistar esse patamar, tem aqui os 13.380 pontos. Mas esta linha intermédia vai ser muito importante. Se não conseguir já conquistá-la esta semana, então poderemos ter novos mínimos para breve. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para os resultados do Wall Street, que já estão praticamente no fim, quais os setores e as cotadas que destacarias pela positiva e também pela negativa? Portanto, pela positiva acaba por haver poucas novidades. Existiram algumas novidades no sentido de empresas, especialmente que produzem equipamento, etc., conseguirem passar o aumento de custos que têm vindo a sentir na sua cadeia de produção para os consumidores, são os casos da Caterpillar, etc., mas que focaram muito já o facto de haver aumentos de custos e haver pressão na cadeia de logística e mesmo na parte do transporte, empresas que até têm estado a sofrer há algum tempo com isso, devido à dificuldade logística de trazer material da China, como
Bed Bath & Beyond, creio que é uma espécie de um IKEA nos Estados Unidos, eles referiram que até sofreram muito nas vendas junto ao Natal porque não conseguiram transportar a mercadoria. Portanto, uma empresa tem a dimensão destas empresas. Não ter canais alternativos é sintomático do que é que está a acontecer no mundo. Depois, no lado mais negativo, penso que as empresas tecnológicas foram as que se surpreenderam mais por esta quebra dos padrões de crescimento. Tivemos o Facebook, de alguma maneira, a conseguir amenizar os problemas que tinha referido no trimestre passado, mas o facto de estas empresas cancelarem serviços na Rússia também veio aqui adicionar pressão sobre a quantidade de utilizadores ativos, etc. Portanto, veremos agora nos próximos trimestres se os gigantes como a Netflix, a Amazon, etc., conseguem de alguma maneira mudar o que sentiram nos últimos 2 trimestres com problemas, quer ao nível do crescimento de utilizadores, de logística e até de algum investimento, no caso da Amazon, que foi feito na altura da pandemia, que se calhar foi sobredimensionado para o que agora se está a passar. Mas não foi tão mau o cenário, não foi tão mau como aquilo que se previa, vá. Achas que poderá haver aqui algum espaço para aquilo que, como referiste, para uma rotação não só de setores, mas também de empresas, portanto, uma maior seleção das empresas onde investir? Creio que sim, até porque muitos investidores aperceberam-se que têm riscos duplicados que não estavam conscientes. E o exemplo mais, se calhar, óbvio é empresas que têm parte do seu balanço investido em bitcoins ou noutras empresas tecnológicas, como podemos ver, por exemplo, a Ford e a Amazon, que investiram numa empresa que é a Rivian, que é um dos concorrentes da Tesla, que, quando fez o IPO no final do ano passado, foi valorizado muito acima e, de repente, caiu 50%, e isso teve um impacto super negativo nos resultados destas duas empresas. E, de repente, a Ford, que até não tem carros provavelmente para entrega, o seu setor de carros elétricos está saudável, etc., e tem um impacto de um investimento que não o seu negócio, e isso de repente alguns investidores dizem assim, mas espera lá, se eu quisesse investir em empresas deste setor, investia eu, não é? Que é sempre aquele caso dos conglomerados que normalmente transacionam um desconto, por causa disto, que é os investidores tendem a escolher empresas sobre as quais têm um risco muito direcionado. E depois, se quiserem correr outros riscos, fazem eles essa alocação, preferem que as empresas distribuam cash do que vão atrás de empresas que não conseguem integrar no seu negócio. E, portanto, isso às vezes traz surpresas positivas, quando elas valorizam, não é? Mas outras vezes traz surpresas negativas e os investidores percebem que tinham o dobro do risco nos seus portfólios. Nuno, uma pergunta. Achas que poderemos estar a entrar no espaço em que algumas empresas poderão ser apetecíveis para outras? Portanto, aqui uma movimentação, um acelerado das fusões e aquisições? Eu penso que sim, não tanto por ser um bom negócio financeiro, mas especialmente por ser um bom negócio de aquisição de patentes e tecnologia. Portanto, empresas gigantes como são hoje em dia a Microsoft, a Google, etc., acabam por ter muito cash no balanço sempre, faz parte do modelo de negócio deles, e, portanto, ao haver aqui uma desvalorização acentuada, não só de algumas empresas queridas do Nasdaq, digamos assim, mas das outras partes das empresas que não são cotadas, mas cuja valorização das rondas de investimento dos fundos de capital de risco são indexadas às métricas das empresas conhecidas no Nasdaq. Portanto, essas valorizações baixam e torna-se mais apetecível uma empresa como a Microsoft, quando identifica uma tecnologia que integraria bem no seu negócio. Como, por exemplo, a Blizzard. No caso dos jogos. Mas haverá exemplos ainda mais pequenos, digamos assim, sei lá, tecnologia médica, que tem sido muito desenvolvida em empresas pequenas de prestar serviços médicos à distância. É um segmento que verá investimento nos próximos anos forte. A biotecnologia, surgiram muitas empresas que dão prejuízo e que desenvolveram tecnologias em todo o espectro. E, portanto, algumas terão integração noutras empresas grandes que já existem. As farmacêuticas também irão às compras, de certeza, neste setor. E, portanto, acabará por haver um picking de tecnologias e de desenvolvimentos que as grandes empresas farão nestas pequenas e poderão comprar a preços mais apetecíveis. Olhando aqui para o Twitter, Elon Musk anunciou na semana passada que o negócio estava suspenso, aparentemente relacionado com a divulgação de informação confidencial, segundo disse o próprio no Twitter. O negócio estará em risco? O que é que podemos esperar neste momento? Portanto, é difícil. O Elon Musk também é conhecido por, às vezes, o que ele diz não ser exatamente o que ele faz, especialmente usando o Twitter.
e já foi o caso na utilização das Dogecoins. Agora, no caso do Twitter, ele fez uma oferta, foi aceito, ele terá que a materializar, ou pelo menos de alguma maneira tentar, e ele está a tentar reunir um conjunto de investidores até, digamos assim, reputados, seja no campo de haver recursos financeiros disponíveis, como no caso do Príncipe da Arábia Saudita, seja no caso de serem outros investidores de plataformas tecnológicas, que lhe permite criar, pelo menos, a expectativa que o Twitter irá continuar a ter uma evolução. Agora, o modelo de negócio, ele precisa de financiá-lo de alguma maneira, não só no momento da aquisição, mas depois como extrair rentabilidade desse financiamento. Já dos highlights que saiu seria o possível pagamento por parte das empresas do acesso ao Twitter, mas acho que o negócio em si não está. Achas que poderá haver aqui um movimento de tentar baixar o preço? Porque houve aqui nas últimas semanas houve uma forte divergência entre portanto, o que estava na altura, como poderia ser lógico, e o que está agora. Mas não sei o prémio é bastante superior. Se a SEC permitirá, a não ser que haja realmente uma ameaça do negócio falhar, permitirá baixar o preço dentro desta operação. Pode ser anular esta operação e depois ele terá que dar aqui um espaço de alguns meses e lançar outra OPA. Mas creio que não será vamos lá ver, isto não é o foco do Elon Musk. Não é o Elon Musk o foco dele. Ele tem duas empresas gigantes, são a SpaceX e a Tesla. Tem comunicado que se tem dedicado muito também à inteligência artificial e a uma plataforma que é o OpenAI. A Neuralink é uma espécie de uma junção de tecnologias em que ele acredita. E, portanto, sobra-lhe pouco tempo para, de repente, entrar num setor novo, que é a mídia, que tem dinâmicas completamente diferentes e cujo objetivo nem sempre é a rentabilidade, é o sobreviver para prestar um serviço, muitas vezes. E, portanto, acho que é difícil dizer que isto é uma prioridade dele. Acho que ele quis marcar um ponto, quis ser ativista nesta empresa e mudar um bocadinho as regras do jogo, seja em termos da liberdade de expressão, seja em termos dos usuários que são aceitos ou não. E isso já aconteceu. Agora, se ele quer empenhar recursos financeiros nisto ou não, acho que só se for obrigado. Nuno, obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.